Início de ano, hora de você pagar impostos, né? Que infelizmente acabam pesando no bolso de todos nós. Tem IPTU para quem tem imóvel, IPVA para você que tem carro, moto. A gente vai agora, Sabina, falar ao vivo com a Adriana Rezende, que está no Rio de Janeiro, falando mais sobre essa questão. Adriana, bom dia. E o que a gente já começa perguntando é, aí no Rio tem desconto e desconto bom para quem vai pagar à vista? Bom dia. Oi, Marcelo, Sabina, bom dia para vocês, bom dia a todos. Tem desconto sim, né? Além do calor, todo o começo do ano tem também aquela temporada de impostos. E aí bate aquela dúvida clássica, pagar à vista ou parcelar o IPTU e o IPVA. Aqui no Rio, para quem opta pagar em cota única, por exemplo, o IPTU tem desconto de 7%. Já o IPVA, o Imposto de Veículos Automotores, esse desconto é um pouco menor, 3%. Mas nem todo mundo tem dinheiro para desembolsar tudo de uma única vez. Aí, qual é a recomendação, né? O IPVA você pode pagar em 3 parcelas aqui no Rio e o IPTU em 10 vezes. Aí você tem que fazer aquela conta, né? Se tem o dinheiro aplicado, rendendo e tem um bom rendimento, talvez seja melhor deixar o dinheiro aplicado e aí pagar de forma parcelada. No final das contas, Sabine e Marcelo, a diferença é muito pouca. Cada um tem que fazer ali a sua conta e se planejar. Agora, se a pessoa tem uma dívida no cartão de crédito ou mesmo um financiamento, esses devem ser pagos primeiro, né? Porque você tem ali uns juros incidindo sobre esses valores. No caso dos impostos, o parcelamento ele não tem juros, apenas a pessoa perde o desconto de 3% no caso do IPVA aqui no Rio e 7% no caso do IPTU. Mas para entender melhor qual é a estratégia, como se organizar para pagar esses impostos, a gente conversou com um especialista. Vamos ouvir qual é a dica do nosso entrevistado aí da Fundação Getúlio Vargas. Eu acho que vale sempre a pena pagar à vista, até porque você não vai comprometer o seu orçamento durante todos os meses do ano. O orçamento da gente é escasso perto de tantas despesas que a família tem, fora os imprevistos. Então é muito bom você eliminar essa despesa logo no início do ano. Se faltou orçamento para pagar esses impostos à vista, não tem outra solução, né? Vai ter que pagar parcelado. Então o ideal é a gente fazer uma programação. Pega todas essas despesas que normalmente batem a nossa porta em janeiro, soma e divide por 12 e junta um pouquinho em cada mês. Faça essas despesas pertencerem a todos os meses. Mas no início do ano você vai ter um dinheiro suficiente para pagar, receber desconto por aquelas que concederem um desconto e ainda vai sobrar um troquinho para você começar a se capitalizar, a se programar para as despesas do ano subsequente. Tem que ver, então, em qual situação a tua família aí se encontra, né, Marcelo? Exatamente isso, Sabina. Falando de IPVA, IPVA já começou a ser cobrado em alguns estados. Hoje, por exemplo, começa em Santa Catarina. E é por isso que você vê a nossa moto. Ela volta ao estúdio, a primeira aparição dela em 2026, para falar sobre a cobrança do IPVA aqui em São Paulo. Por aqui, Sabina, a cobrança começa na segunda-feira. E o governo do estado sancionou uma lei que isenta motos de até 180 cilindradas de pagar o imposto. A gente vai conversar agora ao vivo com Anselmo Caparica, que vai explicar pra gente, né? Será que essa nossa moto aqui vai ter que pagar IPVA, hein, Caparica? Bom dia pra você, querido. Tudo bem, Marcelo, Sabina, bom dia a todos. Olha, estava dando uma olhada nesse modelo aí da nossa moto virtual, parece aquela moto que os entregadores usam, então deve ter aí umas 160 cilindradas e vai ficar isenta aí de pagar esse imposto de IPVA agora no estado de São Paulo. Até pesquisei quanto é que custa uma usada dessa, aproximadamente R$15 mil. E aí, se a gente for calcular um imposto, teria que pagar R$300. Mas com essa lei que foi aprovada no fim do ano passado aqui no estado de São Paulo, não precisa pagar mais nada. Essa lei vai isentar motos até 180 cilindradas do pagamento de IPVA de pessoas físicas. Essa medida deve beneficiar até 4.300.000 motos no estado de São Paulo, que representa 76% da frota. Uma renúncia fiscal, ou seja, o estado vai deixar de arrecadar R$690 milhões. E não é que tinha muita inadimplência, não. Para você ter uma ideia, em 2025, apenas 12% das pessoas que pagam esse imposto aqui em São Paulo, né, imposto de moto, de IPVA, a inadimplência foi de 12%. Como é que o governo
governo de São Paulo justifica essa medida. Diz que isso vai trazer um alívio no orçamento aí para profissionais que fazem entrega, que fazem delivery aqui no estado de São Paulo, que a moto se tornou um instrumento importante aí para o trabalho de milhões de pessoas e que essa isenção fiscal respeita a lei de responsabilidade fiscal. E aí você que está aí em casa, que tem uma moto de até 180 cilindradas, deve estar perguntando, tá, mas como é que eu aproveito esse benefício? Se tiver com registro e o licenciamento em dia, não precisa se preocupar com nada, essa isenção é automática. Sabina e Marcelo. Tá aí então, Caparica. Obrigado pelos esclarecimentos e pelas informações. Então, isso valendo para o estado de São Paulo.